Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smartus Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdos aqui na Smartus, e hoje estou com o Charles Brasil, que é gerente nacional da plataforma Assine Online. Nós vamos falar sobre o papel da assinatura eletrônica para melhorar a experiência de compra do cliente imobiliário, com foco nos resultados que isso traz para as incorporadoras e para as construtoras. Antes de começar, gostaria de dar 2 recados rapidamente para a nossa audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e clica no sininho também para sempre receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Siga a Smartus nas redes sociais, @SmartusBR. No Spotify você nos encontra por Smartus Brasil e no nosso site smartus.com.br você pode se cadastrar gratuitamente na nossa newsletter semanal e receber todos os conteúdos que a gente produz, tá legal? Vamos agora sim começar o bate-papo. Gostaria que o Charles se apresentasse. Charles, seja bem-vindo. Conta um pouco da sua carreira, seu envolvimento com o mercado de tecnologia e agora também com o mercado imobiliário, com essa solução que vocês estão trazendo aí. Maravilha, Henrique. Quero agradecer aí a oportunidade, dizer que eu estou grato em participar aí dos eventos da Smartus, né? Sou uma parceira aí de vocês e tem agregado muito, né? Acho que para todos os lados aí, tanto em conhecimento quanto em geração de negócio. Bom, meu nome é Charles Brasil, como você bem falou, eu sou gerente nacional hoje da Assine Online, tenho uma experiência aí já comercial há 15 anos, né? Estou na Solute aí com esse projeto, devido a uma... Eles me fizeram um convite, né? Mas eu tive, por exemplo, 15 anos aí, quase todos da minha carreira, como gerente no ramo automobilístico, né? Então, vindo do ramo automobilístico, eu estava como gerente nacional de marketing e de CRM do Grupo Saga, aí, dos maiores grupos de concessionárias do Brasil, e tive a proposta aí da Solute para assumir esse projeto, que a gente tem certeza aí que vai ser muito bacana. Então, há 2 anos eu já estava nessa fase de transformação digital em concessionárias, né? A gente conseguiu evoluir bastante e agregou muito para a minha carreira, onde eu tomei essa iniciativa de vir ter essa experiência na Solute aí, para que a gente consiga alavancar esse processo de assinatura digital em todo o Brasil. Bacana. Interessante você falar da indústria automobilística. Eu nem sabia do seu histórico de atuação nessa indústria, porque é um dos setores que mais se transformaram digitalmente nos últimos anos, que mais conseguiram aumentar a produtividade, e nesse aspecto o mercado imobiliário, o mercado de construção civil, mas principalmente o mercado imobiliário, falando da venda, né, que a gente vai debater daqui a pouco, tem muito que aprender com a indústria automobilística. Então, bacana também essa coincidência. Agora, Charles, para a gente começar nossa entrevista, eu queria entender qual que é a jornada de um comprador que realiza toda a transação de forma tradicional, falando aqui especificamente sobre o mercado imobiliário, que assina o contrato ainda fisicamente. Que tipo de jornada esse cara vai encontrar pela frente? Bom, e assim, Henrique, acho que é válido também trazer não só a jornada lá física, como todo o processo, né? Como o processo de compra de imóveis, ele não é tão simples, né? Ele começa lá no processo de consideração, né? Que alguns falam que vai até 18 meses, alguns falam até 27 meses, quando o cliente pensa em trocar o seu imóvel ou adquirir um imóvel, né? Então ele já começa a ser um processo moroso, vamos dizer assim, né? Depois tem a pesquisa online, onde ele começa a fazer as suas avaliações, né? Ele começa a fazer uma busca ativa, tem todo um processo, até que ele chega no processo de transação. Então, você imagina só, cara, ele já está ali há, sei lá, 1 ano e meio, já naquela ansiedade de ter uma aquisição, né? Existem vários medos, né, em relação a se ele vai fazer um bom investimento, se ele vai perder dinheiro ou não. Então, a ansiedade já começa no processo de busca, né? Que hoje, dentro desse mercado aí, 90% ou mais já começa de forma digital, né, na pesquisa da internet. Até que ele considera, né, quais seriam aí os possíveis imóveis até o processo de transação, que, para quem ainda está de forma tradicional, é bastante moroso, né? E depois da formalização desse contrato, aí o processo pode ficar mais complicado, né? Porque existem várias partes que têm que assinar esse contrato e, na maioria das vezes, com reconhecimento de firma. Então, ele tem que pegar esse contrato, ele tem que ir a um cartório, tem que se deslocar, né? E esse contrato, talvez, tendo outras partes, outras pessoas também, tem que pegar o mesmo contrato, reconhecer firma. E eu acho que dificulta ainda mais quando
esse processo envolve pessoas que estão em outros locais, né, em outros estados, em outras cidades. Você imagina só, você tem que pegar esse documento, né, vai ter que colocar no Correios, mandar via Sedex, outra pessoa tem que pegar o documento, deslocar até um cartório, reconhecer firma. Então, é um processo realmente que, para quem ainda faz de forma tradicional, ele tem um atrito, né, bem incômodo aí para a parte, tanto para a parte que está comprando, quanto para a parte que está vendendo também, né? Você ter esse... Não é fácil você gerir esse processo, né? Aonde o contrato está, de que forma ele já chegou na pessoa responsável ou não, já finalizou esse processo. Então, assim, cara, ele é burocrático, ele é moroso e ele tem um custo, né? Um custo de reconhecimento de firma no cartório, um custo de um motoboy, enfim. Então, essa jornada, né, vamos dizer assim, da compra do imóvel, desde a concepção, da consideração de compra até a finalização, ele pode ser um pouco desgastante para quem ainda não digitalizou esse processo. Perfeito. Você falou da questão da distância, né? Eu fico imaginando como que um investidor, alguém que saiu do país e deseja retornar, consegue comprar um imóvel se ele tem que assinar o contrato presencialmente. Mas considerando esse contexto que você colocou, eu queria fazer a pergunta-chave aqui para o nosso bate-papo hoje. Por que é importante, do ponto de vista das incorporadoras, oferecer essa possibilidade de assinatura eletrônica nos contratos de compra e venda para os seus clientes? Vocês, como prestadores de serviço que veem o resultado, o cliente que usa a ferramenta, como ele se sente, qual que é a experiência que ele teve, por que é importante as incorporadoras investirem nesse tipo de solução? Bom, eu acho que esse momento que nós vivemos de Covid-19 deixou muito claro o quanto o processo de transformação digital vai ser necessário para a continuidade de vários negócios, né? A gente vive um momento aí em alguns locais, né, de isolamento, vamos dizer assim, e de transformação, né, de evolução desses processos. Então, eu acho que o primeiro ponto se deve à experiência do cliente em si, né, para que ele consiga gerar valor dentro do processo de compra e de venda, né, das incorporadoras. E esse processo de experiência do cliente, ele tem muita validade hoje nesse momento de transformação digital. As pessoas estão a cada dia mais deslocando menos. Então, quanto mais fácil for esse processo, melhor será e mais irá gerar valor nesse processo de venda, né, das incorporadoras. Outro ponto importante também que nós temos hoje e mais fortalecido é a validade jurídica da assinatura eletrônica e da assinatura qualificada. Então, você tem um processo onde você vai conseguir acelerar esse processo, né? Você vai ter um ganho de tempo também, e tempo é dinheiro. Quanto menor o ciclo de venda, mais agilidade você vai conseguir na finalização desse processo e melhor vai ser a experiência do cliente. E com a validade jurídica garante aí com que você não tenha nenhum tipo de extravio do documento, ou até de uma mudança, sei lá, de uma cláusula, de uma página do contrato, né? Porque o processo físico, por mais que a gente ache que ele é mais seguro, mas pode ter extravios, né? Você manda esse documento para um local, outra pessoa vai assinar, enfim. Então, você tem uma validade jurídica, você tem uma garantia aí de uma maior confiabilidade nesse processo, e o principal de tudo é o ganho de tempo e a redução financeira. Imagina quantos contratos não são impressos, né? O quanto que você tem um custo aí com contratação de impressoras, com a impressão, o papel. Todo esse processo ele tem um custo, entendeu? E isso, quando você coloca na ponta do lápis, nós temos inclusive uma calculadora para você fazer esse tipo de análise, você vê que você reduz em até 97% esse custo. Né? Reduzindo a impressão e também ecologicamente viável, né? Então, tem todo um processo aí que você facilita, você agiliza, você cria valor e você ainda reduz custos. E uma gestão facilitada desses contratos. Imagina só a gestão de contratos impressos, o quão difícil é, e ele de uma forma digital e centralizada, hoje em nuvem, né? Você facilitaria bastante e gera muito valor nesse processo de compra e venda para os seus clientes. Perfeito. Você falou na questão da segurança, da validade jurídica. Se você quiser reforçar nesse aspecto, porque a gente recebe muitas perguntas, já fizemos lives sobre assinatura eletrônica, e uma dúvida muito comum é essa, né? Pô, eu vou migrar para o online, vou facilitar, vou desburocratizar, vou acelerar o processo, mas e se
houver algum tipo de contestação, se quiser destratar, que segurança esse tipo de ferramenta me dá? Ótimo. Bom, hoje nós temos aí a validade jurídica do processo na assinatura eletrônica. Na realidade, a Lei 14.063, agora lançada dia 23 de setembro, ela formalizou ainda mais a MP 2200 e 2001, né, onde ele garante que toda assinatura eletrônica ela tem validade jurídica. Né? Por que ela tem validade jurídica? E aí eu vou expor os 3 tipos de assinatura que nós temos hoje. Nós temos a assinatura simples, a assinatura qualificada e a assinatura avançada. Então, são 3 tipos de assinatura. E todas têm validade jurídica. A simples tem validade jurídica porque ela tem os metadados, que são as informações que ficam gravadas nesse processo. Então, diante de qualquer ajuizamento, você tem provas de que a pessoa assinou, né? Desde o IP da máquina, o e-mail enviado. Então, você consegue, diante de um processo, fazer uma validação de que aquela pessoa assinou, né? Pode ser que o juiz peça uma perícia, mas ele tem validade jurídica. A única diferença é essa, o juiz pode alegar uma perícia. Eu preciso de uma perícia para confirmar se realmente aquela pessoa assinou. Assinatura simples. Nós temos a avançada, que ela tem alguns pontos a mais de autenticação, que pode ser um envio de um SMS, um envio, ou o cliente tirar uma foto, né, com o seu documento. Os bancos digitais fazem muito isso, então ele valida um pouco mais esse processo, por mais que também o juiz possa pedir aí qualquer tipo de perícia desse caso. E nós temos a qualificada, essa com o certificado digital, ela é válida 100%, sem contestação, porque ela tem um órgão regulador que determina isso, e as próprias leis aí que validam esse processo. Legal. Agora, a quem cabem os custos e os trâmites que são necessários para que o comprador do imóvel possa assinar eletronicamente? Independentemente do tipo de assinatura que ele escolha, vamos considerar que a assinatura eletrônica simples é bastante utilizada nos contratos de compra e venda entre incorporadora e comprador do imóvel. Os custos da contratação da ferramenta, um portal como a Assine Online, por exemplo, e os trâmites necessários para que ele possa assinar. Se a gente avançar um pouco, a assinatura qualificada exige um certificado digital. Geralmente, quem cobra esses custos? Como é que são os trâmites? Para os incorporadores que estão nos assistindo entenderem como é que eles podem contar com esse tipo de solução. Ótimo. Henrique, vai muito da análise da incorporadora em termos do custo total do processo de assinatura. Eu vou te dar um exemplo. Vamos iniciar aqui com a própria contratação da ferramenta, né? A contratação da ferramenta, lógico, fica por conta da construtora, da incorporadora que deseja fazer esse processo de digitalização. O que hoje, quando você leva em conta o custo que você teve com o processo físico versus a redução para o processo digital, é muito válido. Então, tem ganho nesse processo, tá? Então, colocando isso em análise, quem passou para o processo digital está ganhando. E aí, a análise de quem é o custo, é da incorporadora, do cliente. Nós temos cases aqui onde a incorporadora assumiu esses custos. Por exemplo, né, e isso gerou muito valor para o cliente. Né? Ao invés do cliente ter que ir no cartório e gastar lá, em média, pelo menos em Goiânia aqui, assim, R$60 aí por reconhecimento de firma, né? Se tivermos aí 5 assinaturas no contrato, né, nós estamos falando aí de R$300 em média aí para a gente conseguir finalizar esse processo. E as incorporadoras que estão assumindo esse custo e emitindo um certificado digital, né, ela tem ganhado com isso, tá? Nós falamos com alguns clientes e é um custo muito irrisório, que chega na faixa de R$50 aí por 5 assinaturas. Então, você gerar isso de valor para o seu cliente, eu acho que ajuda bastante. Agora, depende muito do volume, né? Então, vamos lá que uma incorporadora ou uma construtora tem um volume muito alto e esse processo fique mais oneroso assumindo a assinatura digital, é uma análise a se realizar, né? Ou não, ele pode ser incluso ali no processo de venda para o cliente e não vai ter não vai ser tão oneroso, porque ela já teve uma redução de custo com o processo físico, gera muito valor nesse processo de compra e venda. Eu acredito assim, tá? E o que a gente tem visto aí com essas principais, com os clientes que nós atendemos, quem tem assumido esse custo e não repassado para o cliente, tem gerado valor. Eu acho que valor é muito maior do que qualquer custo financeiro aí que a gente tem no final do mês. Então, vai de uma análise do seu negócio, né? Se você tem um negócio que tem uma escala muito alta, né, que tem um volume muito alto
e no final das contas isso seja um custo, talvez não seja tão válido. Mas se você entende que isso gera valor para o seu cliente, todas as incorporadoras que nós temos aí de utilização estão assumindo esse custo. Até pelo tamanho do ticket de um imóvel, né, pelo montante Sim. que vai ser transacionado, eu creio que vale a pena investir, e isso tem que ser levado como investimento, realmente não como custo, porque gera uma melhor experiência para o cliente. Eu queria aproveitar essa última resposta que você me deu para entrar um pouquinho mais a fundo. Você explicou a questão da validade jurídica de cada tipo de assinatura, acho que ficou muito claro e objetivo, mas queria saber, em termos de experiência do cliente, já que esse é o grande foco do nosso debate aqui hoje, qual tipo de experiência cada assinatura proporciona? A simples é realmente muito mais simples e por isso é mais rápida, o cliente comprador do imóvel tende a gostar mais dela. A avançada, ela é muito mais complicada, ou é só uma foto mesmo com o documento? A qualificada exige muito para atender a ICP Brasil, então nesse sentido também acho que é válido você diferenciar, para o incorporador saber que tipo de assinatura, o loteador, o construtor, ele vai oferecer para o cliente dele, né? Sim, é importante isso, Henrique. Vamos falar, o melhor dos mundos seria que as assinaturas simples fossem válidas em todos os processos, né? Realmente, para a experiência do cliente, seria o melhor dos mundos. É uma assinatura onde eu tenho uma plataforma, a gente sobe o contrato, envia e com um clique a pessoa assina o contrato. Então, para a experiência do cliente, essa seria a melhor forma de assinatura. O que já acontece, tá bom? Então, num processo de compra e venda inicial, no meio de um lançamento, isso tem uma grande validade, né? No calor do momento, tá lá o cliente, ele já tem a possibilidade de ser digitado ali o contrato e ele assinar no seu próprio celular. Então, para esse processo de compra e venda, vamos dizer assim, simplificado, a assinatura simples gera muito valor, porque ela é praticamente zero de atrito, a não ser os dados que você tem que repassar. E se no segundo momento ela tiver validade jurídica em todas as etapas, né, desde o registro do imóvel e do financiamento, seria ótimo. Então seria o melhor dos mundos em termos de experiência. Na avançada, nós temos alguns fatores que geram maior validade jurídica, vamos dizer assim, e também não tem muito atrito. O máximo que o cliente tem que fazer, dependendo, aí vai muito do que a incorporadora solicita, tá? Fala, olha, eu quero que o cliente tire uma foto com o documento. Ou não, eu quero enviar um SMS para ele, dupla validação. Depende da forma como ele acha que gera mais valor. Geralmente, a foto, né, até as plataformas aí de relacionamento, Facebook, Instagram, para muitos pontos de validação, ele pede para o cliente tirar uma foto. Quando ele acha, por exemplo, que você não é o dono da conta, ou que está tendo alguma intervenção, né, de um hacker, alguma coisa assim, ele pede para você tirar uma foto. Então, nesse ponto, a avançada também seria ótima, porque ele não tem tanto atrito, o máximo que o cliente tem que fazer é uma foto, tirar uma foto junto com o seu documento, ou dar um ok e um SMS enviado. A qualificada, ainda ela tem um processo que, para quem não tem o certificado, ele vai ter que deslocar, por enquanto, até uma R, né? Uma agência aí de registro, para que ele consiga emitir esse certificado. Então, ele pode ser um processo, vamos dizer, um pouco mais burocrático. Não que ele não seja mais fácil, mas eu tenho que deslocar, levar meu documento, eu tenho que emitir esse certificado digital, e depois de emitido, eu tenho que, por exemplo, hoje nós temos um certificado em nuvem, que já facilita bastante. Sim. Eu consigo assinar ele pelo celular, porque ele é como um token. Mas existem assinaturas ainda que são pelo token, né, se fosse um pendrive, e pelo cartão. Esse tem que estar lá, tem um processo na máquina, então ele seria um processo com mais atrito, mas pelo menos ele facilitaria no processo de não ter que ir no cartório. Então, para a experiência do cliente, o melhor realmente seria a simples. Mas a qualificada está partindo para um processo mais simples, tá? Eu imagino que, se Deus quiser, aí até janeiro, seja aceita aí a lei da videoconferência, aonde essa emissão do certificado digital pode ser realizada por uma simples videoconferência, igual nós estamos fazendo aqui. Aí sim, a gente vai ter uma evolução gigantesca nesse processo de assinaturas de contratos, né? Em todos os sentidos. O cliente, ele agenda, ele emite certificado e rapidamente ele já consegue, depois de emitido, assinar um contrato até no momento da compra do imóvel ali, né? E não depende mais de se deslocar até uma R aí para emitir certificado. Perfeito. Uma parte da evolução tem que vir do mercado, como a Solute e o Assine Online estão fazendo, com essa adaptação para a nuvem. Isso com certeza é um passo, mas uma parte tem que vir também
das agências reguladoras, né? Elas têm que, do Estado, né? Autorizar alguns avanços com os quais o mercado pode oferecer um serviço melhor. Ô Charles, eu queria entender, para a gente fechar, já encaminhando para a parte final, se as incorporadoras já estão se movimentando no sentido de trazer para o dia a dia a assinatura eletrônica, pelo menos dos contratos de compra e venda, se a gente considerar a assinatura eletrônica simples, né? Já que para registrar o imóvel, como você bem colocou, ainda se exige a assinatura qualificada. Seja qual for o tipo de assinatura, qual a modalidade, já existe esse movimento de aderir ao dia a dia dos negócios, da compra e venda? O que mais as incorporadoras podem ter de ganho, além da experiência para o cliente? Acho que a questão do custo você colocou bem já, né? A gente fala muito aqui sobre tecnologia, assinatura eletrônica, mas é legal ouvir de alguém que está diretamente ligado ao mercado se já existe esse movimento de interesse de aderir a esse tipo de ferramenta. Henrique, você falou bem aí, e o que tem me motivado é justamente esse interesse, né? Eu vim do mercado automobilístico, de repente eu mudei minha carreira, 15 anos de carreira, porque eu entendi que vai ter uma evolução significativa nesse processo. E o que tem me motivado é entender e ver esse sinal, né? Então, nós já temos várias incorporadoras, várias loteadoras, imobiliárias, construtoras, já em busca desse processo de assinatura digital. Muitas já estão utilizando aí o processo da Simples, né, nos contratos de compra e venda, e eu vejo agora também um movimento para que algumas já partam para a qualificada. Eles ainda têm o receio, né, desse processo burocrático da qualificada, mas já tem um sinal. Nós já temos, inclusive, no Sul, lá, uma incorporadora que está muito feliz com o processo, porque o cliente não tem mais que ir no cartório, ele já faz a assinatura qualificada e ele acha muito melhor ir numa R do que no cartório, porque numa agência de registro, né, você consegue fazer um agendamento, você não precisa pegar fila. Então, isso facilita o processo. Então, é um sinal muito positivo de entender nesse processo que a gente sabe que está passando por uma evolução, de uma transformação digital, e que eles entenderam e estão vendo sentido nisso, tá? E tem vários tipos de ganho. O financeiro, acho que, lógico, do ponto de vista econômico, aí no final do negócio, na ponta da linha, ele é muito válido, né? Com certeza. Não é só o processo de impressão do papel, é um processo de motoboy, de SEDEX, de envio e de tempo, né? Imagina você encurtar um processo que pode levar até 30 dias para 10 dias, né? Você ganhou 20 dias de adiantamento de receita no processo de venda. Isso é magnífico, né? Além de você ter ganho aí, né, em agilidade, né, em praticidade, né, em segurança, no conforto. Esses dias uma pessoa me falou que até o fato do cliente ir lá na construtora e ficar lendo o contrato durante 1 hora era ruim, que ficava um clima lá, né? O corretor aqui, o pessoal esperando ele ler, né? Até aquele contrato de várias partes. O cliente pode fazer do conforto da casa dele. Uhum. Ou seja, o cliente tinha que deslocar para ir para poder ler o contrato, ter uma ideia, para assinar, enfim. Então, existem vários fatores e a Solute, com a Assine Online, tem partido para isso. Você falou na assinatura em nuvem aí, o Bird ID é uma das maiores evoluções da certificado digital, onde você tem dentro do seu celular aqui, você pode assinar em qualquer local, você não depende mais de um ponto, de uma máquina física para poder fazer um certificado digital. Então, a gente tem tentado também ir de encontro a essas evoluções para facilitar esse processo aí no ramo imobiliário. A gente entende que isso tem muito valor e, enfim, eu acho que isso vai escalar rapidamente aí para esse setor que hoje está bombando no mercado aí e tem grandes possibilidades de uma evolução digital. Legal, Charles. Tomara. A pessoa tem facilidade para comprar coisas tão pequenas aí no dia a dia, se acostumou a ter tudo tão fácil, na palma da mão. A compra da vida dela, que é o imóvel, não pode ser com uma experiência ruim ou difícil, com toda certeza. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do quadro Smart Entrevista. Eu gostaria de agradecer ao Charles, nosso convidado, pela disponibilidade, pelas informações, opiniões que compartilhou com a nossa audiência. Agradecer também, é claro, a todos que nos assistem, prestigiam mais um conteúdo aqui da Smartus, no nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, siga a Smartus nas redes sociais, @SmartusBR, para ficar por dentro de tudo que a gente produz e para receber toda semana um compilado de notícias, vídeos, artigos, editoriais, pesquisas que a gente realiza. É só acessar o nosso site, smartus.com.br, e se cadastrar gratuitamente
na newsletter, tá legal? A gente se vê na próxima edição do Smart Entrevista. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado.